Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos começar este recolhimento olhando para a Sexta-feira Santa e para o domingo de Páscoa que ocorreram há pouco tempo. Na Sexta-feira Santa, o que viram e sentiram os apóstolos quando Jesus morreu na cruz? É muito importante fazer esta pergunta. Eles viram toda a esperança que possuíam ir embora. De fato, os apóstolos, ainda com uma visão humana, pensavam que Jesus ia instaurar o reino na terra, mas, morrendo na cruz, tudo estava indo água abaixo. Depois também viram a pessoa mais extraordinária que haviam conhecido ir embora. Não podemos imaginar como é Jesus, como é estar ao lado de Cristo. Se aqui na Terra já há pessoas que nós nos impactamos muito com a sua personalidade, com a sua santidade, com o nível de amor que essa pessoa possui. Imaginem conviver junto com nosso Senhor. Para termos uma ideia de como era impactante viver com Cristo, basta pensar naquele discurso que nosso Senhor fez no capítulo 6 de São João, da promessa da Eucaristia, quando ele vai dizer aos discípulos, aos apóstolos, que eles irão comer a sua carne. Em aramaico até mais forte, mastigar a sua carne. E muitos naquele dia abandonam nosso Senhor porque acham que isso é muito forte para acreditar. Como assim nós vamos comer a tua carne? Porque eles entenderam perfeitamente as palavras de Cristo. E aí então nosso Senhor se volta para os apóstolos também e lhes diz: vocês também querem ir embora? E aí então Simão Pedro toma a palavra e diz: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. É como se Simão Pedro dissesse assim: Senhor, tu és tudo para nós. Senhor, depois que te conhecemos, não queremos mais nada na nossa vida. A nossa alegria, o sentido da nossa vida é estar ao teu lado. Enfim, é uma maneira de, através dessas palavras de Simão Pedro, de perceber o impacto da presença de Cristo. E na hora da morte de nosso Senhor, eles estavam perdendo essa presença, a sua companhia. Isso era muito desolador para eles, profundamente deprimente. E a morte de Cristo na cruz, então, foi a maior desolação para aqueles apóstolos que o seguiam de perto. No entanto, ao verem Jesus ressuscitado no domingo da Páscoa, além da explosão de alegria que sentiram,
fez-lhes entender algo fundamental nas suas vidas. Quem vai nos explicar isto é São Paulo, nas suas cartas. São Paulo, pensando na ressurreição de Cristo, ou seja, na passagem da morte para a vida, vai dizer que ela é, vejam que interessante esse raciocínio de São Paulo. Eu digo aqui que São Paulo ele é o primeiro teólogo, ele vai fazer a primeira teologia, a teologia da ressurreição. Ele vai dizer que a ressurreição é a vitória sobre a morte. Isso mesmo, a vitória sobre a morte. Ou seja, com Cristo já não há mais morte. Ele transforma a morte em vida. Com Cristo já não há mais beco sem saída. A morte e tudo aquilo que pode significar a morte para nós tem saída. Tudo tem saída. Eles perceberam isso, os apóstolos, assim que viram nosso Senhor ressuscitado. Por quê? Porque viram que nosso Senhor, aí sim que eles compreenderam profundamente que nosso Senhor é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e que além disso ele venceu a morte. Talvez essa compreensão, como acabamos de dizer agora aqui, feita por esse raciocínio feito por São Paulo, talvez mais tarde só é que compreenderiam esse sentido, mas a alegria dos apóstolos era indizível. Jesus é Deus, agora ficou tudo claro. Jesus é Deus e tudo que ele falou é verdade. É o próprio Deus quem disse. E se juntarmos então essa consideração de São Paulo de que a ressurreição é a vitória sobre a morte, que tudo tem saída, isso nos enche de uma grande fé e de uma grande esperança nessa vida. O que é a morte para nós, por exemplo? É a própria morte, mas também a morte para nós é uma doença grave, porque aquilo é algo que, causa um abatimento enorme na nossa alma quando nós ficamos sabendo que temos uma doença grave ou uma doença incurável. Isso é o afundamento, vamos dizer assim, pode ser o afundamento, então pode ser como que uma morte para nós. A morte para nós também são os becos sem saída que podem aparecer na nossa vida, ou seja, todos os problemas que parecem não ter uma solução. E o que São Paulo dirá sobre isto? Que nada disto, a partir da ressurreição de Cristo, é morte. Pois Cristo transforma tudo em vida, transforma a morte em vida. Então vamos pensar na própria morte. Já não é mais o fim, a morte terrena, porque passa a ser, com a ressurreição de Cristo, o começo da vida com maiúscula, o começo da vida eterna. Até podíamos pensar assim, que o pior que pode acontecer conosco aqui na Terra, que é a morte, passa a ser o melhor, porque é o início da felicidade infinita, se morrermos na graça de Deus. Também dizíamos que a morte pode ser uma doença grave, uma doença incurável. Então Cristo também vai transformar essa morte, a doença, em vida, porque ele venceu a morte, então ele pode curar essa doença, ele pode aliviar essa doença, ele pode fazer dessa doença um caminho de santificação, transformando em vida interior, vida espiritual para cada um de nós. Transforma Cristo os becos sem saída em vida, pois Cristo, que ultrapassou o umbral da morte, nos ajudará a vencer
os umbrais de todas as nossas dificuldades. Ou seja, a Páscoa é portadora da maior de todas as mensagens que o homem pode receber. A mensagem de fé e de esperança. E de que tudo tem saída. Tudo, tudo, tudo. Apesar de termos tantas provas para termos fé, vira e mexe, fraquejamos na fé, não é verdade? Fraquejamos na fé diante de um sofrimento, diante de uma grande contrariedade, diante da cruz, porque não entendemos os caminhos de Deus, não entendemos porque estamos passando por aquilo, e aí então nós rezamos, e mesmo assim aquilo não passa, e então podemos pensar que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós, e por não entender por que aquilo está ocorrendo, perder a fé, revoltar-nos contra Deus. São os momentos difíceis de prova da nossa fé. Queria contar a história de um mexicano chamado Bosco Gutierrez. Esse mexicano, ele é um homem, ele está vivo ainda, um arquiteto de uma família conhecida no México, uma família de muitas posses, e em um determinado dia ele foi sequestrado, isso lá nos anos 90. E eu fiquei sabendo dessa história quando eu estava morando lá em Roma, fazendo o seminário da prelazia, porque o seu sobrinho estava lá junto comigo. E a história desse sequestro foi impressionante. Inclusive há um livro contando essa história, está em espanhol, chama 275 dias. E o que aconteceu, né? Bom, ele foi sequestrado, foi levado para um lugar, um esconderijo, muito pequeno, era 1,5 metro por 3, tiraram a roupa dele, não falaram nada. Aqueles sequestradores eram profissionais, eram internacionais, era uma quadrilha internacional muito, vamos dizer assim, profissional, né, na maldade, né? Então sabiam todas as técnicas para, enfim, manipular psicologicamente a família, o sequestrado. Então deixaram ele nu, sem relógio, dentro desse esconderijo, e iam tocando músicas. Na verdade, naquela época eram fitas cassete, que ela ia mudando de lado automaticamente. Isso foi durante todo o tempo que esteve lá. Isso foram 9 meses. Ele esteve lá 9 meses. As reuniões, os acordos com os familiares foram feitos em países diferentes. Enfim, a situação bem complicada. E o que acontece é que ele, sendo um homem de muita fé, um homem de missa diária, um homem que pertencia inclusive ao Opus Dei, quando ele se viu naquela situação, naquele lugar, nesse estado, longe da sua família, ele caiu numa profunda depressão. E se largou, ficou deitado no chão, 15 dias, sem se alimentar, sem sair do lugar, fazendo aí as necessidades, uma situação deplorável.
até que um dia, depois desses 15 dias, era festa, uma festa nacional lá no México. Os sequestradores bateram na janelinha e falaram para ele se ele queria algo para beber, que ele podia pedir o que quisesse, porque era festa nacional. Eles tinham que fazer algo, porque até os sequestradores estavam um pouco perplexos com a situação do Bosco, porque eles precisavam negociar com ele. Se ele ficasse assim seria muito difícil, então pensaram nesse pequeno presente, vamos dizer assim, para ele. E muito bem, ele pediu lá um copo de uísque e acabou não tomando, mas isso serviu para que ele se reerguesse e se colocasse em primeiro lugar diante de Deus e se perguntasse: Deus existe ou não existe? Deus é meu Pai ou não é meu Pai? Deus me ama ou Deus não me ama? Porque do jeito que ele estava sem compreender nada disso, sem fé de que aquilo que nós sabemos, que tudo o que ocorre na nossa vida passa pelas mãos de Deus, tudo vem da sua providência, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas aquilo pegou de tal maneira que ele não conseguia encaixar esse acontecimento. E aí então, quando ele se põe na presença de Deus e vai fazer essas perguntas, aí ele vai voltar à fé. Ele vai voltar a acreditar que Deus o ama, que Deus é seu Pai, que Deus está ali junto dele. E isso é o que dará forças para ele percorrer todos esses meses, porque ele vai começar a viver uma vida normal a partir daí, com um horário de acordar, de deitar. Não era assim tão perfeito assim, porque não tinha relógio, mas ele ia contando as horas pela fita cassete que ia virando, e aí começou a ter todo um horário para rezar, horário para fazer exercício físico, horário para pensar até em como que ele faria para escapar desse lugar, enfim. E assim foi, e até que um dia, movido por Nossa Senhora de Guadalupe, que ele tinha muita devoção, tem muita devoção, ele conseguiu escapar. Então veja só, diante de uma situação assim, muito dura, as pessoas podem perder a fé, podem fraquejar na fé, mas nós temos que ver a Deus por trás de tudo. Quem queria imaginar que Cristo morreria? Os apóstolos jamais imaginariam isso, que Cristo passaria pela paixão, por todo aquele sofrimento, mas tudo aquilo era preciso, tudo aquilo era necessário. Para quê? Para a nossa redenção. Deus tem caminhos que não são os nossos, e nesses caminhos, muitas vezes, não tantas, nós passamos pelas dificuldades, passamos pela cruz. Não podemos perder a fé. Nós também fraquejamos na fé diante das tentações do demônio. O demônio, o que ele mais quer é destruir a nossa fé. Destruindo a fé, ele consegue tudo. Um homem sem fé é uma porta totalmente aberta para que ele possa atuar. E nesse sentido, a primeira coisa que o demônio vai fazer com que nós acreditemos é que ele não existe. O primeiro grande trunfo do demônio é acreditar que nós acreditemos que ele não existe. Aí sim que ele pode fazer a festa. Mas depois o demônio, ele vai tentar fazer com que nós
acreditemos que Deus não existe, que acreditemos que Cristo não está do nosso lado o tempo todo, que acreditemos que Cristo não está nos sacrários das igrejas, que acreditemos que a oração não tem nenhuma força, não consegue nada, é em vão. São estratégias do demônio. E não é verdade como facilmente nós fraquejamos em tudo isso que dissemos, né? Na existência de Deus, né? Duvidar da existência de Deus. Como que o demônio vai fazer isso? De muitas formas, mas uma delas é que nós vivamos uma vida totalmente material. Totalmente material. Uma vida em que nós só acreditemos naquilo que nós tocamos e sentimos. Só acreditemos nessa mesa porque eu estou vendo e tocando. Nesse crucifixo porque eu estou vendo e tocando. E tudo aquilo que não é material, sensitivo, então não existe. É uma ficção. É uma fantasia do homem. Vai nos levar muito por aí. Vai nos levar para estarmos tão presos às coisas materiais, tão focados, por exemplo, no trabalho, que esqueçamos do sobrenatural. Vai nos levar a estarmos tão presos ao prazer, aos prazeres desse mundo, aos prazeres da carne, de não vermos outra realidade na nossa vida. Vai nos fazer estarmos presos aos bens materiais, às riquezas desse mundo e assim por diante. Deus, Ele está sempre do nosso lado, nós sabemos disso, essa outra verdade de fé. Deus sempre está do nosso lado, sempre, 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 onde quer que estejamos. Se Deus nos desse uma graça, nós estaríamos vendo Ele do nosso lado, fazendo companhia. Deus sempre disse isso, que é assim, e sempre volta a lembrar essa verdade aos santos. Porém, com que facilidade nos esquecemos dessa verdade. E o demônio se alegra com isso, porque aí nós estaremos longe de Deus durante o nosso dia e nós podemos e devemos estar junto de Deus o dia inteiro conversando com Ele. Imagina como isso faz com que o demônio se irrite, né? De que nós estejamos conversando com Deus com a certeza de que Ele está do nosso lado, porque quando nós temos essa certeza, naturalmente vem o desejo de conversar com Jesus Cristo. Como vem quando eu vejo uma pessoa na minha frente, fisicamente, uma pessoa humana, quando nós vemos uma pessoa humana, normal, nos colocarmos em relação com ela, conversar, estar na sua companhia. Então a mesma coisa, se eu tenho uma fé viva da presença de Cristo ao meu lado, eu estarei conversando com Ele, o demônio não vai gostar nada disso, mas nós não podemos perder essa fé. Fé na presença de Cristo no sacrário. E como essa fé muda, transforma a vida de um ser humano. Como tudo muda quando eu tenho a consciência de que Cristo está no sacrário. Como isso vai criar em mim um desejo de entrar nas igrejas sempre que possível, de fazer companhia a Nosso Senhor, de me apoiar em Nosso Senhor aqui, nos momentos difíceis da minha vida, vir aqui para rezar, vir aqui para pedir forças, vir aqui para pedir o consolo de Deus. Nós vamos ver a importância de assistir à missa, né? Porque Cristo está no sacrário, porque Cristo está na hóstia consagrada,
Então, quando eu vou à missa, eu vou receber a comunhão, que é o próprio Deus, vou receber o próprio Deus na minha alma. Gosto de pensar assim, imaginem que numa praça, nesse domingo, se anuncie que lá serão distribuídos lingotes de ouro de graça. E nessa praça tem uma igreja também. E como todo domingo, haverá missas nessa igreja. Agora, imaginem quantas pessoas no mundo em que vivemos estarão na praça. Essa praça estará abarrotada para as pessoas conseguirem seus lingotes de ouro e a igreja estará vazia. Não é assim? Por quê? Porque hoje as pessoas têm pouca fé. Não sabem que uma missa tem um valor infinitamente maior do que todos os bens terrenos, todo o ouro do mundo. A graça de Deus tem um valor infinito, De que adianta ter todo o ouro do mundo quando uma pessoa está doente para morrer e não tem cura? Não faz nada esse dinheiro, mas a graça de Deus faz muito. Pode curar a nossa alma, pode consolar a nossa alma, aliviar-nos no sofrimento, encontrar um sentido para a morte, para a dor. Fé no poder da oração. O demônio vai tentar com que nós não vejamos utilidade para a oração, que nós abandonemos a oração. Como o demônio se alegra quando um cristão abandona a oração. Por outro lado, lendo umas mensagens de Nossa Senhora, em algumas aparições que eu tenho acompanhado ultimamente, numa delas Nossa Senhora tem falado muito da oração, muito. Por exemplo, veja só o que ela diz: a fé não pode ser viva sem a oração. Rezai mais. Então Nossa Senhora está dizendo assim: se eu rezo, eu vou ter uma fé viva. Veja o poder da oração. O demônio tenta vos impor o seu poder. Não o permitais. Permanecei constantes na fé e rezai. Eu estarei sempre ao lado de vós a cada passo vosso. O demônio não terá vez, isso que Nossa Senhora está dizendo, se nós rezamos. O demônio não fará o mal a nós, a nossa família. Rezai, desejo que a oração seja sempre mais arraigada em vosso coração. Rezai mais, cada dia mais. Rezai, somente assim eu posso proteger-vos. Rezai e abandonai a mim os vossos corações, porque eu desejo estar sempre convosco. Se quereis ser felizes, habituai-vos a uma vida simples e humilde. Rezai muito e não vos preocupeis demais sobre os vossos problemas. Deixai-os para Deus resolver e abandonai-vos a Ele. E em algumas ocasiões Nossa Senhora repete 3 vezes o rezai. E depois diz o que vem como fruto da oração. Então ela diz assim: rezai e encontrareis a alegria. Ou seja, a alegria está dependendo da oração. Rezai e encontrareis a paz. Quem de nós não quer ter uma grande paz interior? Que maravilha é a paz do coração. Como que eu consigo? Rezando. Rezai e vossos problemas serão resolvidos.
Olha só o que Nossa Senhora está dizendo. Os problemas serão resolvidos. Rezai, rezai, rezai mais, mais. Tende fé. Vamos terminar essa oração. Vamos olhar para a nossa mãe, que nós dizemos que é mestra da fé. Que ela seja uma luz para nós com relação à fé, que nós estejamos sempre lutando para crescer na fé. E nós sabemos que a fé é um dom de Deus, então a fé ela é concedida por Deus, então nós temos que pedir a Deus, como dizia Nossa Senhora, rezar para ter uma fé viva. Então a fé vai depender da nossa oração, de pedir a Deus a fé. Também a fé nós crescemos através dos sacramentos. Todas as vezes que recebemos os sacramentos, a graça nos confere a fé. E a fé, ela é também dar crédito às palavras de Deus. Uma pessoa de fé é aquela que o que Deus disse, ela leva até as últimas consequências. Não duvida mais, basta uma vez. Tudo aquilo que Deus disse, Ele aquilo é a verdade. Ele nos transmitiu a verdade. Então, se nosso Senhor nos fala para ter fé, vamos ter fé. Se nosso Senhor nos fala que Ele é nosso Pai, nunca percamos essa consciência de que Ele é o nosso Pai. Se Ele nos diz, não vos preocupeis, não vamos nos preocupar, porque Ele é nosso Pai, nos ama e cuida de nós. Então, é dar crédito pleno às palavras de Deus. Então, terminamos essa primeira meditação contando com a ajuda e o exemplo da nossa mãe. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. Tenho fé, não só confiança em Deus, mas fé nas verdades e nos valores contidos nos ensinamentos de Jesus Cristo e confiados por Ele à Igreja, que os guarda, aprofunda e transmite com autenticidade. Coloco a fé religiosa no mesmo nível das opiniões ideológicas, das preferências políticas, das ideias opináveis, que cada qual escolhe o seu arbítrio. Não percebo que a fé católica não tem por objeto assuntos opináveis, mas verdades divinas. Sinto o dever que todos os cristãos temos de conhecer a fundo a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, e os ensinamentos que a Igreja, assistida pelo Espírito Santo, tem transmitido aos fiéis ao longo dos séculos como verdades de fé ou de moral. Transmito com fidelidade a fé
aos meus filhos. Desejo enriquecer a minha fé, lendo os documentos do Papa. Procuro estudar o catecismo da Igreja Católica. Faço o possível para dar a conhecer e difundir os ensinamentos do Santo Padre. Tenho um santo orgulho de ser católico e não tenho receio de me mostrar como um filho que quer ser fiel à Igreja e ao seu magistério. Pondero os acontecimentos, as adversidades e os problemas com a luz da fé, procurando descobrir o que Deus quer de mim nessas circunstâncias concretas. Procuro adquirir a perspectiva da fé através da oração, da meditação, dos minutos diários de recolhimento espiritual que me ajudem a considerar o sentido da vida e de todas as coisas na presença de Deus. Tenho devoção ao Espírito Santo. Peço-lhe com frequência que ilumine a minha alma e me guie no caminho da vida. Valorizo a direção espiritual como uma escola para conhecer e seguir melhor a Jesus Cristo. Abro o meu coração com sinceridade nessa conversa de orientação para buscar a luz do Espírito Santo. Assumo os conselhos recebidos com responsabilidade, sabendo que, em última instância, sou eu quem tem de decidir como convém agir. Sei apresentar a fé cristã em toda a sua beleza, como um dom de Deus que ilumina a alma e enche de plenitude o coração, e não como um simples moralismo, como um código frio de regras. São Pedro nos exorta a estar sempre prontos a dar razão da nossa esperança. Apresento a mensagem de Jesus Cristo com clareza, de uma maneira positiva, ajudando os outros a ver que só nela pode apoiar-se inabalável a nossa esperança.
desejo levar a luz de Cristo aos lares dos meus amigos e conhecidos. Procuro que descubram com naturalidade como melhora o ambiente de uma casa quando se deixa Deus entrar nela. Alegro-me ao perceber que Deus conta comigo, com cada um de seus filhos, neste mundo, e que eu posso contar com Deus e com a intercessão maternal de Nossa Senhora, Mãe da Santa Esperança. Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, me anjo da guarda, intercedei por mim. A virtude da esperança é uma virtude muito importante para a nossa existência terrena. Sem ela, não temos sentido para a vida. Qual que é o sentido da nossa vida? Qual poderá ser o sentido de uma vida quando não temos nada a esperar, nada de bom a esperar no dia de amanhã, no futuro? Sem a esperança não há um sentido para a alegria. Por que hoje eu vou me alegrar se o amanhã não será bom, se não há um futuro bom para nós? Sem a esperança, pior ainda, caímos na tristeza, no abatimento, na depressão. Perdemos o ar para respirar. Sem esperança é como se nós perdêssemos todo o oxigênio, o combustível para a respiração, começássemos a sentir-nos sufocados pela vida. Sem esperança, perdemos toda a motivação para existir. Outro dia eu falava com uma moça e ela me dizia desta situação que estamos vivendo em meio à pandemia, e ela não estava tendo nenhum motivo, dizia, para continuar existindo. 20 familiares dela já pegaram o Covid e 3 deles faleceram. E dizia assim: Padre Paulo, isso não é viver, isso é sobreviver. E dizia, além disso, Padre Paulo, essa situação é assim, eu enxergo dessa forma, sem considerar ainda a crise deste país, toda a bandalheira que há neste país. E concluía dizendo assim: se a vida é assim, não sei se vale a pena viver. E essa moça, ela tem razão, desde que Deus não exista e que não seja capaz de vencer o mal.
de fato, se a perspectiva que nós temos da vida é terrível, é dramática, por que existir, como dizíamos no começo? Porém, como nós sabemos, a fé nos diz essa verdade. Deus existe e é o Senhor da história. É o Senhor de toda a criação. E por isso não perde batalhas. Por isso podemos ter uma grande esperança no amanhã. E podemos dizer o que disse um amigo, lembrava esses dias dessa frase deste amigo no começo deste ano, dizia assim: nós cristãos estamos fadados ao sucesso, à vitória. E é mesmo, né? Quem crê em Deus, quem vive ao lado de Deus, a vitória já é certa, porque Deus é o Senhor do universo. Ele é que criou tudo o que existe, inclusive o demônio, Lúcifer, e eles existem, todas as criaturas existem, todas, só porque Deus está lhe sustentando. Eu existo agora só porque Deus está me mantendo na existência. Se Deus deixasse de me sustentar ou qualquer criatura, essa criatura cairia no nada. E isso é um raciocínio muito nítido assim, para termos a certeza absoluta da vitória de Deus. E que se o mal ocorre, é porque Deus está permitindo. Então, temos todos os motivos para termos uma grande esperança. Uma esperança plena, total, inamovível. Mas sempre é bom reavivar esta virtude, e é isso que nós faremos nessa meditação. E nós vamos fazer isso considerando dois momentos da história da salvação. De fato, se nós recorremos à Sagrada Escritura, à Bíblia, lá nós vamos encontrar apoios, motivos, um atrás do outro, para termos fé, para termos esperança plena, total em Deus nosso Senhor. São Paulo, na carta aos Romanos, recorda-nos no capítulo 4 a grande figura de Abraão. Então vamos considerar este personagem da história da salvação, Abraão, nosso pai, né? Porque a partir dele que Deus formará o seu povo. E então São Paulo, comentando de Abraão, ele vai nos indicar qual o caminho que todos nós devemos percorrer, que foi o caminho que Abraão percorreu, o caminho da fé e da esperança. E falando então de Abraão, São Paulo dirá: esperando contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações. Esperando contra toda a esperança. Veja só o que São Paulo está dizendo. É uma frase muito impactante. É o mesmo que dizer: até quando não havia nenhuma esperança, Abraão esperou. Vamos lembrar a vida de Abraão. Vamos nos colocar no seu lugar, na sua pele, para perceber o que lhe aconteceu e por que nós podemos dizer, por que São Paulo está dizendo que ele esperou contra toda a esperança. Primeiro momento que aparece o Abraão na Sagrada Escritura é quando Deus
o chama. É a vocação de Abraão. O Senhor disse a Abrão, aparece ali Abrão, porque só depois é que Deus mudará o seu nome para Abraão, que significa o pai de uma imensa nação. O Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, exaltarei o teu nome e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Lote foi com ele, que era o seu sobrinho. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Lote, filho do seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã, a terra prometida. Então, nós vemos aqui que Abraão, ele, ouvindo essa mensagem de Deus, que seria o pai de uma imensa nação, ele poderia duvidar dessa afirmação de Deus e carregar essa dúvida até o fim da sua vida. Por quê? Veja só, ele tinha 75 anos e Sara, nós não sabemos a idade dela, mas muito provavelmente estava ali, próxima. Vai aparecer que ela é avançada, muito avançada em idade, e além disso, Sara era estéril, coisa que Abraão e Sara já perceberam assim que se casaram, ou seja, muito tempo antes, né? Porém, acreditando em Deus, acreditando que o que ele viu naquela ocasião e ouviu era o próprio Deus, e não uma alucinação, uma miragem. E acreditando nas palavras de Deus, abriu-se a uma esperança irracional. Não tinha lógica, humanamente falando. Uma esperança que supera toda a lógica humana, toda a experiência humana adquirida ao longo daqueles anos, de ver que nunca vi que um filho nascesse com um casal tendo essa idade, nunca, né? Abraão teria essa experiência de vida. No entanto, sua esperança lhe fez entrar num túnel totalmente escuro de um futuro incerto, iluminado apenas pela fé. E antes de entrar neste túnel e dentro dele, o que não lhe faltou foram dificuldades. Por seguir aquela voz, deixou a sua casa, a sua terra, os seus amigos, realidades que poderiam impedir também que deixasse tudo, praticamente tudo, para cumprir aquela palavra do Senhor. Deixou praticamente tudo. E depois, naquela época, essa viagem, uma viagem como essa, era uma viagem muito longa, cerca de 2.000 quilômetros lá de Harã, na Caldeia, na região de Ur, na cidade de Ur, até Canaã, atual Israel. Essa viagem durava meses e meses, podia durar um ano, mais de um ano. E quantos percalços passaria no meio desta viagem? E o tempo passava, muito bem, começou aquela viagem,
E o tempo foi passando, os meses foram passando, os anos foram passando e nada de ter um filho com a Sara. Depois de uns 20 anos, estando Abraão em Canaã, Deus se dirigiu a ele dizendo: Nada temas, Abraão, eu sou o teu protetor. Tua recompensa será muito grande. E Abraão respondeu com uma pequena lamentação: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei desta vida sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Levanta os olhos para os céus e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou o Senhor, assim será a tua descendência. E Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lhe recompensou. Então, passados quase 20 anos, Abraão ainda confiava no Senhor que aquilo iria acontecer, porque já teria quase 100 anos de idade. Papa Francisco, considerando essa cena, ele vai dizer que nós aprendemos também isso do nosso pai Abraão, a rezar. Pois lamentar-se com o Senhor é uma forma de rezar. Por vezes ouço, quando confesso, o penitente dizer: Padre, eu me queixei com Deus. E eu costumo responder nessa hora: meu filho, pode reclamar à vontade, ele é teu pai, ele é teu pai. Ou seja, nós podemos ser simples com Deus, falar aquilo que sentimos, lógico que com toda simplicidade, com todo respeito. E essa cena, diz o Papa Francisco, teve lugar durante a noite, porque ele pediu para Abraão sair e olhar as estrelas. Então tudo estava escuro, e ele vai dizer assim: também o coração de Abraão estava obscurecido pela desilusão, pelo desencorajamento, pela dificuldade de continuar a esperar em algo impossível. Com sua idade avançada, parece não haver mais tempo para um filho, e será um servo que o substituirá, herdando tudo. Como continuar a confiar? E Abraão continua. Abraão, diz o livro do Gênesis, tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo. Então, renovando a aliança que já havia feito lá no começo, com Abraão, de que seria o pai de uma grande nação e que Deus estaria junto desse povo, protegendo, guardando, fazendo que ele prosperasse e que nunca abandonaria nenhum de nós. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não te chamarás mais Abraão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornar-te-ei extremamente fecundo, farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Então, Abraão tinha 99 anos. 99 anos. E aí então vai ocorrer aquele episódio dos 3 anjos que vão aparecer na entrada da sua tenda
e esses anjos vão dizer que Sara terá um filho dentro de 1 ano. E Sara está dentro da tenda, ouve a conversa, e quando ouve aquilo, ela cai numa gargalhada. Assim, como que eu vou dar à luz um filho nessa idade que eu tenho? E foi o que aconteceu. E aí nascerá Isaac. O Senhor visitou Sara, como ele tinha dito, e cumpriu em seu favor o que havia prometido. Sara concebeu e, apesar de sua velhice, deu à luz um filho a Abraão, no tempo fixado por Deus. Então, qual a lição que nós podemos tirar, considerando esse episódio da vida do seu povo, do povo escolhido, e concretamente de Abraão? Nossa lição é essa: não perder a esperança. Deus cumpre todas as suas promessas. E quais são as suas promessas? A promessa de salvação, que salvará o seu povo, nos salvará, nos levará para o céu. Ele nunca vai deixar de cumprir essa promessa. Nós precisamos acolhê-la com a nossa liberdade. Claro que Deus, ele vai respeitar, ele quer assim, de que tudo de acordo com a nossa liberdade, mas da parte dele, nós nunca vamos deixar de ter a sua ajuda para nos salvarmos. A promessa de que ele cuidará de nós. Jesus Cristo, ele vai renovar essa promessa quando ele disser sobre os lírios do campo, as aves do céu. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. E as aves do céu, o que acontece com elas? Elas se alimentam sem que elas precisem juntar o alimento, guardar num celeiro, mas, no entanto, o vosso Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo. Então, Nosso Senhor vai falar de como eles se vestiam, que nós não temos que nos preocupar com o que comer, com o que vestir, porque o Pai, Ele dará tudo aquilo que nós precisamos. Preciso entender isso, não significa que nós não devemos trabalhar, devemos colocar tudo aquilo que nos compete. Deus conta com isso para nós, seres humanos. Olhai os lírios do campo, como eles se vestem, e no entanto nem Salomão se vestiu como um deles. Então, a promessa de cuidar de nós, a promessa de confiar e não temer nada, é que nós devemos confiar nele sempre, sempre, sempre. E um episódio na vida de Cristo que mostra essa verdade é aquela tempestade acalmada, que Jesus está na barca, está dormindo, a situação fica terrível, eles estão a ponto de morrer pela violência dos ventos e da tempestade, e eles vão acordar Nosso Senhor pedindo para que Ele os salve. Eles estavam completamente desesperados, e Nosso Senhor acorda, impera o vento e a tempestade e faz uma censura aos apóstolos. Homens de pouca fé, por que duvidastes? Que coisa, né? Por que duvidastes? Estavam a ponto de morrer e Jesus dormindo. Muitas vezes nós pensamos que Jesus está dormindo, que Deus não está vendo o que está acontecendo conosco. E então nos deixamos dominar pelo desespero, pela tristeza, pelo abatimento, mas Deus está sempre na nossa barca, na barca da nossa vida. Parece que está dormindo, mas não está, porque Ele é Deus. A promessa de que nunca nos abandonará, essa outra promessa muito importante. Antes de subir ao céu, Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. São as promessas de Deus, e que Deus jamais deixa de cumpri-las, jamais. Outro episódio que queria considerar na história da salvação é do exílio da Babilônia, quando vocês devem lembrar que
o povo de Israel, o reino de Israel, chega uma hora em que ele é dividido em dois, em Reino do Norte e Reino do Sul. E eles são continuamente atacados. Mas como as pessoas, os judeus, eles vão se distanciando de Deus, vão caindo em pecados, fazendo idolatria, idolatrando, enfim, objetos materiais, animais, e não o próprio Deus, Deus, ele permite que eles sofram e, inclusive, sejam exilados, como castigo mesmo, pelos pecados que eles estavam cometendo. E quando o Reino do Sul cai, aquilo foi uma tristeza enorme, porque ali estava Jerusalém, que era a principal cidade, porque lá estava o templo, lá estava dentro do templo a Arca da Aliança. Então perder Jerusalém é perder praticamente tudo, perder tudo para eles. E então eles caíram numa tristeza imensa, né? Nesta situação, sem nenhuma esperança de que aquilo terminasse, que fosse terminar em algum momento, aparece o profeta Isaías e dirige-se ao povo com um anúncio de consolação. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Fortalecei Jerusalém. Dizei-lhe em voz alta que as suas lidas terminaram, que a sua falta foi expiada. Uma voz clama: abri no deserto um caminho para o Senhor, endireitai na estepe uma senda para o nosso Deus. Todos os vales serão aterrados, todas as montanhas e colinas se abaixem, os cimos sejam aplainados, as escarpas se nivelem. Então manifestar-se-á a glória do Senhor. Todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor o prometeu. Então Deus envia o profeta Isaías para dar esta boa nova consoladora de que Deus não havia abandonado o seu povo, conforme prometera, e só deviam ter paciência. Por que demorou? Quanto tempo eles ficaram exilados? Cerca de 70 anos. E como dizia, aquilo foi fruto do pecado. Os outros profetas anteriores já foram anunciando que se eles não se convertessem, aquilo iria acontecer. Mas apesar de tudo, apesar dos pecados, desse desvio grande do caminho, Deus continua sendo o Pai de todos nós, o Pai daquele povo, e jamais o abandonará. Para o povo, diz agora o Papa Francisco, para o povo a consolação começa com a possibilidade de caminhar pela vereda de Deus, uma senda nova, endireitada e viável, um caminho a preparar no deserto de modo a podê-lo atravessar e regressar à pátria. Porque o povo ao qual o profeta se dirige vivia a tragédia do exílio na Babilônia e agora, ao contrário, ouve dizer que poderá voltar para a sua terra. Que alegria quando eles ouviram essa notícia, que agora eles podiam regressar. E o que Isaías dirá? Que o caminho será aplainado, as escarpas serão aterradas, as montanhas se aplainarão. Por quê? Porque Deus vai facilitar o caminho de volta para Ele. Deus é sempre assim, né? Nunca nos abandona. Através de um caminho que se tornou fácil e amplo, sem vales nem montanhas que dificultem o caminho, uma estrada aplainada no deserto. Portanto, preparar esta vereda quer dizer preparar um caminho de salvação e de libertação de todos os obstáculos e tropeços. O deserto é um lugar onde é difícil viver, continua Papa Francisco. Mas exatamente ali é possível caminhar agora para regressar não só à pátria, mas a Deus. E voltar a esperar
e a sorrir. A vida é muitas vezes um deserto. É difícil caminhar na vida, mas se nós confiarmos em Deus, ela pode tornar-se bonita e ampla como uma rodovia. É suficiente nunca perder a esperança. Continuar a crer sempre, não obstante tudo. Quando nos encontramos diante de uma criança, talvez possamos ter muitos problemas e dificuldades, mas o sorriso vem-nos de dentro, porque estamos perante a esperança. A criança é uma esperança. E assim devemos saber ver na vida o caminho da esperança que nos leva a encontrar a Deus, o Deus que por nós se fez menino, e far-nos-á sorrir, dando-nos tudo. Desenrolando a história da salvação mais adiante, quando estiver para nascer o Salvador, São João Batista preparará o povo para a sua vinda e dirá essas mesmas palavras do profeta Isaías de aplanar o caminho, que Deus está aplanando o caminho para irmos ao seu encontro, e ao mesmo tempo também nós devemos aplanar o caminho, ou seja, devemos nos preparar, e dizia que essa preparação é a conversão. Então, também o Papa Francisco, falando dessa situação, diz assim: quando São João Batista anuncia a vida de Jesus, é como se os israelitas estivessem numa situação semelhante ao exílio da Babilônia, ocorrido 500 anos antes, porque vivem sob a dominação romana, que os torna estrangeiros na própria pátria, governados por ocupantes poderosos que decidem sobre as suas vidas. Que esperança o povo de Israel, naquela época ali, pouco antes de chegar Jesus Cristo, poderia ter, sabendo que eles estavam sendo dominados, eram dominados pelos romanos. Esperança de salvação, porque a mensagem da vinda do Messias era a salvação. Eles viam como a salvação, confundiam com uma salvação terrena, a instauração de um reino aqui na terra. E por que então poderiam ter essa esperança da vinda de um Salvador que mudaria tudo? Mas esperaram. Muitos souberam esperar, porque a verdadeira história, termina o Papa dizendo, não é feita pelos poderosos, mas por Deus. E esta é a nossa esperança. Deus é o Senhor da história, o Senhor do universo, e é todo-poderoso, e é Pai, e nos ama infinitamente e cumpre todas as suas promessas. Nisto se funda toda a nossa esperança. Terminamos essa meditação dizendo assim: assim é Deus, nunca decepciona. Alguma promessa que alguma vez Deus deixou de cumprir? Nunca, nunca, nunca. Apoiados na fé nestas verdades, vamos crescer na virtude da esperança e nunca mais deixar-nos abater pelo desânimo, pela tristeza, pela depressão. Contemos sempre com a ajuda da nossa mãe, que costumamos nos referir a ela dizendo que é a nossa esperança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.